Olá! Aqui é a Belly Renz, devoradora de livros, e hoje eu trouxe pra vocês uma tag que faz muito tempo que eu não faço tags literárias, e a que eu escolhi pra responder hoje é a meus hábitos literários, que consiste em várias perguntas relacionadas à forma com que eu leio. Vamos lá? A primeira pergunta é: quando você lê? Manhã, tarde, noite, o dia inteiro ou quando tem tempo? Obviamente quando eu tenho tempo. Como eu sou atriz, eu não tenho uma agenda certinha, uma rotina certinha, então quando eu tenho tempo eu leio, sempre que eu tenho oportunidade, mas eu tenho que ler muita peça, muito texto, eu tenho que criar muita cena, decorar muita cena, então fica meio complicado. Por exemplo, agora que eu tô de férias, eu leio sempre, o dia inteiro. Mas assim, se eu pudesse escolher um horário que eu prefiro dormir, que eu prefiro dormir seria o dia inteiro. Se eu tivesse que escolher um horário que eu preferia ler, eu escolheria à noite. Eu acho bem legal ler à noite quando tá tudo em silêncio, ainda mais ler um livro de mistério policial, assim, bem legal. Pergunta número 2. Você lê apenas um livro de cada vez? Sim, eu procuro sempre ler um livro de cada vez. Na verdade, se eu tenho livros técnicos da escola de atores e coisas do tipo pra ler, eu levo dois. Eu levo o técnico e um de ficção, um romance de ficção. Mas eu procuro ler um de cada vez, eu acho que eu me concentro melhor na leitura. Não é que eu confunda personagens, já levei dois livros ao mesmo tempo, mas assim, acontece de, por exemplo, eu estar lendo um livro, de eu receber, eu comprar um livro que eu queria muito, que acabou de lançar, por exemplo, daí eu interrompo a leitura daquele que eu tava lendo, leio inteiro aquele que eu recebi, o que eu comprei, e daí depois eu volto a ler o que eu estava lendo antes. Pergunta número 3. Qual é o seu lugar favorito para ler? Na verdade, meu lugar favorito pra ler é na cadeira de balanço da casa da minha avó, na frente da lareira, quando é inverno. Mas como eu não vou muito em Porto Alegre e não tem como eu acender a lareira o tempo inteiro, e ainda mais aqui no Rio de Janeiro que eu nem tenho lareira porque é muito quente, a minha cama mesmo é um lugar que eu amo usar pra ler, me sinto muito confortável e à vontade. Pergunta número 4. O que você faz primeiro? Lê o livro ou assiste o filme? Claro que eu leio o livro primeiro, mas já aconteceu de eu assistir o filme primeiro e me interessar em ler o livro depois. Por exemplo, Blade Runner, eu vi o filme primeiro, li o livro depois, amei o livro, que é Android Sonhou com Ovelhas Elétricas. Por exemplo, até um bem famoso, Crepúsculo, vi primeiro o filme, depois eu li os livros, gostei também. Já aconteceu isso, Laranja Mecânica também. 2001, na verdade 2001 eu ainda não li, mas eu quero muito ler, e é um filme que eu vi que eu quero ler o livro, então acontece de eu ver primeiro o filme e depois me interessar pelo livro, às vezes eu nem sabia que tinha um livro, mas eu procuro ler sempre o livro antes de assistir o filme. Pergunta número 5, qual formato de livro você prefere? Audiolivro, e-book ou livro físico? Livro físico, óbvio, nem tem discussão quanto a isso. Pergunta número 6, você tem algum hábito exclusivo ao ler? Assim, quando eu vi vários blogs e tudo mais respondendo essa tag, eu vi que muita gente marcava o livro, fazia anotações, essas coisas assim, eu não faço isso. Mas tem uma coisa que acontece comigo quando eu estou lendo um livro, que eu vou lendo o livro e imaginando o livro sendo feito em filme. Eu vou imaginando a produção cinematográfica dele. Vou pensando em atores que podem fazer aquilo. Normalmente eu me imagino como atriz da personagem principal ou de outra personagem que eu goste. Mas eu vou imaginando a cena, ele como aconteceria sendo gravado num filme, assim. É meio que um costume que eu tenho e acontece com todos os livros, assim. Se a pessoa me pergunta, qual autor você acha que deveria interpretar aquele personagem, eu já tenho um na ponta da língua pra responder, porque eu faço isso sempre, assim, involuntariamente. Pergunta número 7. As capas de uma série tem que combinar ou não importa? Lógico que tem que combinar, são uma série, elas têm que fazer parte de um contexto que tem a ver com a série, e uma tem que se relacionar com a outra. Eu fico com muita raiva quando uma série é lançada, vamos por 1 ou 2 livros, e depois a editora resolve trocar a capa, e daí eu fico com a capa velha do primeiro livro, e dos outros livros eu fico com a capa nova. Isso já aconteceu até com a Record mesmo. Aqui atrás tá os livros da Heather Wells, que são 5, e o primeiro, que é o tamanho 42 não é gorda, foi lançado muito tempo antes, e daí quando eles resolveram lançar os outros 4, né, que eles foram lançando um por ano, mas quando eles lançaram o segundo, eles decidiram mudar as capas e eu fiquei com a primeira capa diferente.
Mas eu acho que as capas têm que combinar sim. Bom, gente, é isso. Muito obrigada por assistirem essa tag. Espero que vocês tenham gostado e sintam-se à vontade para fazê-la também, se vocês quiserem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar aí embaixo e compartilhar para os amigos de vocês. E curtam aí o vídeo também. Um beijo pra vocês. E até a próxima!